Tudo bem? Seja muito Tudo bem-vindo bem? ao Real Time. Muito obrigado, Natália. Uma honra. Muito interessante. Vamos dar, antes da gente começar a nossa conversa, uma rápida pincelada sobre esse mercado, Fabrício. A gente tem uma arte com alguns dados que eu gostaria de mostrar aqui para você, para a nossa audiência também. Você vê aqui pelos números, né, que o número de beneficiários de planos de saúde se aproxima, gente, de 53 milhões, né? Tá em 52,8 milhões de pessoas aqui no Brasil. É um recorde, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E isso para uma população superior a 213 milhões de habitantes, que é o dado, né, que a gente tem dos cálculos do IBGE. Esse setor movimentou 190 bilhões de reais no primeiro semestre do ano passado. Ou seja, é um baita mercado, né, Fabrício? Gigantesco, gigantesco. E qual que foi a dor, né, a lacuna que vocês identificaram, então, para entrar com essa ideia? Perfeito. O que acontece? Apesar de todo mundo falar, viva o SUS, e ainda bem que a gente tem um sistema público de saúde que é gratuito, né? Tem países que não tem, mas a verdade é que ninguém quer depender do SUS. Essa que é a grande verdade. E as pessoas querem ter um plano de saúde porque não existe nada mais precioso que a saúde. E quando a pessoa iria ali comprar um plano de saúde, a gente percebeu que ela tinha uma dificuldade, né? Então, às vezes, ela precisava fechar um plano de saúde, às vezes, no final de semana, quando ela tem tempo, ela não conseguia. Às vezes, ela deixava o cadastro dela e demorava 2 dias para alguém entrar em contato com ela. Enfim, existia uma dificuldade. Não era algo simples, como, por exemplo, fazer uma compra de uma bolsa, de um sapato na internet. E o que a gente fez foi justamente solucionar esse problema. A gente criou um marketplace em que a pessoa consegue entrar, em apenas 2 minutos ela tem acesso a diversos planos de saúde e consegue resolver. Pode ser num domingo, 3 horas da manhã, por exemplo. Legal, eu acho interessante porque acho que fica mais claro você comparar, né, entre as opções, cobertura de um, de outro, coisas que às vezes não ficam tão claras. Toda vez que surge uma ferramenta nova assim, a gente costuma ter reação de algum setor, porque alguém pode se sentir prejudicado. Sim. Nesse caso, seriam os corretores, Fabrício? Como é que tem sido a reação, a aceitação em relação a isso? Exatamente. Surgiu assim, agora é o fim dos corretores. Isso. Jamais acabarão os corretores, né? Não tem como acabar os corretores, porque os corretores têm um papel essencial. Se hoje a população brasileira, né, se mais de 50 milhões, tem acesso ao plano de saúde, grande parte desse trabalho foi feito pelos corretores, que ligaram, explicaram, tiraram as dúvidas. Então, os corretores são uma parte fundamental dessa cadeia, né? Uma parte importantíssima, aliás, muitas vezes desvalorizados. O que a gente fez? A gente está pegando um nicho, um público. Então, por exemplo, eu, Fabrício, gosto de fechar tudo sozinho, sem ter interação com ninguém. A minha mãe, por exemplo, que é mais velha, ela já gosta de falar com alguém, né? Então, ela vai falar, por exemplo, com o corretor da Clique Planos. Então, são diferenças de personalidades, né? Então, a gente está atendendo uma demanda que é muito grande, que é aquela pessoa que quer, vamos dizer assim, fazer um self-service. Mas se ela precisar de um auxílio, por exemplo, um corretor da Clique Planos vai auxiliá-la. E aí o modelo de negócio de vocês têm como clientes o usuário, eu que posso ir lá contratar um plano e os planos também? Todo mundo é cliente? Na verdade, as operadoras, ela é uma ponta dos nossos parceiros. Então, por exemplo, hoje nós estamos ajudando as operadoras, né, os planos de saúde, a desenvolverem tecnologia junto com a gente para que esse processo fique mais barato e mais simples, inclusive, para eles. Então, o nosso papel vamos dizer assim, deixar um sistema que era um pouco mais arcaico, moderno. É colocar um sistema que era da velha economia na nova economia. Então, isso a gente está fazendo em conjunto com as operadoras de saúde. Inclusive, a gente até pede um pouco de paciência, porque às vezes muitas operadoras nos procuram, mas a gente tem uma fila, né? A gente não consegue atender ao mesmo tempo todo mundo. Tá, e de fato, como você disse, né? Coisas que funcionavam ali daquele jeito há muito tempo, mas a gente sabe que as operadoras de saúde têm desafios, né, em relação à sustentabilidade mesmo do negócio, né, dos planos de saúde. E, Fabrício, qual que é a expectativa de crescimento da Clique Planos? Que tamanho vocês já estão? Conta pra gente dessas metas. Perfeito. Na verdade, assim, a gente acabou de lançar a plataforma faz 3 meses. Tá. E a gente sabia que seria um sucesso, né, porque existe uma demanda reprimida, mas a gente não estava esperando por o tamanho do volume. Então, nos primeiros dias, né, 3 meses atrás, até teve ali algumas interrupções por um excesso de pessoas. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu arrumar nosso time de tecnologia, então a gente aguenta praticamente 1000 pessoas simultâneas
fazendo as cotações. Então, quem entrar não vai ter nenhum tipo de problema. E a gente pensa grande, né? Acho que o empreendedor brasileiro sempre, além de ser muito criativo, né? O brasileiro é muito criativo por uma necessidade de ser criativo. E a gente está construindo uma empresa para valer 1 bilhão. Esse é o nosso objetivo, o valuation de 1 bilhão. Ô Fabrício, e a aposta de vocês é na rapidez, né? É a rapidez para a gente ter um orçamento, claro. É rapidez em que sentido? E a operadora de plano de saúde, para estar com vocês, que tipo de adequação, adaptação que elas têm que fazer? Bacana. Bom, a gente tem 2 modelos. Primeiro, para ela estar com a gente, basta, obviamente, a gente fazer um cadastro, é uma questão burocrática simples de resolver. Mas, se ela quiser ter, vamos dizer assim, um passo a mais, ela tem que desenvolver junto com a gente uma API. Então, a gente já tem quase integração ali, né? Uma integração. A gente tem praticamente todos os operadores do país já estão na nossa plataforma, mas tem algumas que nós já estamos desenvolvendo a API. Então, a gente dá esse passo a mais. E a grande diferença para os planos é o seguinte, nós não temos interesse em te oferecer X ou Y, nós temos interesse em te oferecer diversas opções e que você escolha melhor e principalmente popularizar. Por exemplo, eu mesmo a gente trabalhando, somente vendo o cadastro, eu não sabia que, por exemplo, eu conseguiria, por exemplo, fechar um plano da 1.000 por R$160. E muito brasileiro não sabe, acha que é caríssimo, é R$1.000. Nem consulta, né? Já toma, né, como certo que é caro, nem vai atrás. Exatamente, porque e a saúde, não é um plano de saúde, a saúde é cara, né? Porque a tecnologia envolve diversos... Mas a gente tem diversos planos lá por R$160, R$170 e de operadoras famosas, Sul América, a 1.000, e as pessoas não sabem disso, as pessoas não têm acesso a essa informação. E o nosso papel é democratizar. Mesmo uma pessoa ali que às vezes ela é uma pessoa autônoma, às vezes ela ganha ali 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, ela consegue ter acesso a um plano de saúde e não depender do SUS. Isso é importante. Não é necessariamente... Tem que ter CNPJ ou uma pessoa física com CPF consegue contratar? MEI consegue contratar, pessoa com CNPJ consegue contratar, uma pessoa física consegue contratar também um plano de saúde pela Clique Planos. E uma outra coisa que eu estava aqui pensando, Fabrício, se você percebe, sobretudo entre os mais jovens, ou se é a intenção de vocês, que as pessoas tenham mais liberdade de mudar de plano, ou se o nosso costume contratei esse plano, eu passo anos com ele. Como que você vê essa questão da fidelização? Na verdade, assim, a gente tem uma regra que a gente utiliza internamente, que é o consumidor não é fiel a nada. Tá. Ele é fiel ao obrigado benefício. A nada. Ele é fiel ao benefício. Por que as pessoas assistem a CNBC? Porque vocês trazem um benefício para aquele telespectador. Por isso, se uma outra trouxer um benefício maior, ele vai embora. Exato. E a gente entende dessa mesma forma. Então, o plano de saúde ele tem que estar o tempo todo oferecendo mais benefícios que o seu concorrente. Isso é básico. Então, a gente não acredita em fidelização. A gente acredita em benefício. A mesma coisa, Clique Planos. Hoje, a gente está tendo esse volume enorme de acesso, porque nós oferecemos um benefício que ninguém mais oferece. A partir do momento que vier um outro player, enfim, oferecer um benefício maior que a gente sabe que o nosso consumidor vai para outro. Então, o consumidor, voltando à sua pergunta, muitas vezes ele não fica tanto tempo, que a gente chama de LTV, né? Lifetime Value, quanto tempo ele fica num determinado produto. Muitas vezes ele não fica no plano, porque ele quer ver se tem um plano mais barato. Custo-benefício, né? Custo-benefício, você tem que fazer a conta vezes 12, né? Não por mês, vezes 12, quanto você economiza no ano, e às vezes com mais benefício. E hoje a gente tem planos muito famosos, reconhecidos, com preços muito baixos. Interessante demais. Quero agradecer, então, o Fabrício Guerato, que é fundador da Clique Planos, sócio na Guerato Press, pela participação, presença aqui no Real Time. Muito obrigado, sucesso para vocês. Obrigado, Maon. Um bom dia de trabalho. Até mais. Tchau, tchau.